4. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu, e o senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Ela disse, não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse, tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo, todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. E ele respondeu, acabaram as vasilhas. E o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse, agora venda o azeite, pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Isso aqui é exatamente a mensagem que a gente estava falando ainda há pouco, né? Sobre a questão da provação. Então, bem-aventurado o homem que suporta a provação, né? Eu queria tirar aqui desse texto algumas lições importantes na vida de uma pessoa que era uma mulher, uma viúva. Então, veja bem, ela era esposa de um dos estudantes, discípulos dos profetas, né? Então, o marido não era nem profeta ainda, ele estava ainda se preparando para ser profeta. Só que ele veio a falecer. E aí ela ficou num problema sério. Não tinha recurso, não tinha como continuar vivendo bem, porque naquela época o marido supria as necessidades, geralmente as mulheres ficavam em casa, faziam o trabalho de casa, e então, com a morte do marido, houve situações, com certeza, de necessidades financeiras, como ela mesma diz, e ela acabou ficar penhorada, né? Os filhos teve que ficar na mão dos credores, porque não havia como pagar, nem possibilidade nenhuma de dar nenhum recurso para quem precisava receber o dinheiro. Então, aqui existem alguns elementos importantes nessa passagem da Bíblia, não é, dessa viúva que está passando essa provação. Você imagine uma mulher viúva, sem recurso, não é, com os filhos prestes a serem levados como escravos porque havia uma dívida que precisava ser paga, ela não tinha como pagar, ela não tinha como suprir, não é? Então ela aqui entra numa provação. Aí é uma provação mesmo. Só que essa mulher é uma mulher de caráter, uma mulher que ela era esposa de um dos discípulos, né, de Eliseu, estava se preparando para se tornar um profeta, né? E uma coisa interessante que a Bíblia mostra aqui, que essa mulher, ela não ficou simplesmente diante da situação, ela não ficou acuada e ela não se desmotivou. Ela foi atrás do profeta Eliseu, aquele que poderia ajudá-la, não é, a sair daquela situação. E existe aqui algumas características na vida dessa mulher que eu vou enumerar aqui para você nessa noite aqui, rapidamente, para a gente não demorar, mas havia algumas características na vida dessa mulher que mostrou que ela foi aprovada na hora da aprovação. Então, a primeira característica dela é que ela era uma mulher corajosa. Ela não se rendeu diante do problema. Então, ela não se conformou com o problema, ela não descansou ali com aquele problema, ela não ficou parada em casa sem resolver o problema, ela não ficou ali reclamando, murmurando, nada disso. Ela foi para cima,
ela teve coragem para resolver o problema, ela foi atrás do homem de Deus que poderia resolver o problema. Então, era uma mulher de coragem. Segundo, ela é uma mulher que tinha humildade, né? Ela sabia que ela precisava de alguém para ajudá-la. Então, ninguém vence sozinho, queridos. Ela buscou, né? E aceitou a orientação do homem de Deus. Ela poderia muito bem ter ficado ali. O marido morreu, ele era um dos aprendiz, né, de profeta lá com Eliseu, um dos discípulos. Ela poderia ficar ali reclamando, mas cadê Eliseu? Por que Eliseu não veio aqui me visitar? Por que Eliseu aqui não veio cuidar de mim? Não veio para saber se eu estou bem, se eu não estou? Mas a gente encontra muitas pessoas assim nos dias de hoje. Muitos crentes que ficam dentro de casa e fica reclamando porque ninguém visita ele, que ninguém vai ver ele, que ele está com um problema lá, mas ele não sai à luta. Essa mulher fez ao contrário. Ela tinha coragem, mas ela tinha humildade. Ela reconheceu que quem precisava era ela. Então, se ela precisava, ela foi à luta. Ela foi atrás. Ela foi atrás para resolver a situação dela. Né? Terceiro lugar, além da coragem e humildade, ela era uma mulher de fé. Né? Ela creu na palavra de Deus na boca do profeta. É interessante que fala que o marido que morreu, talvez até aquele momento que o marido havia falecido, talvez ela tivesse ali caminhando, né, dentro da fé daquele marido e desenvolvia o seu ministério, o seu trabalho com a sua família. Mas na hora em que ela foi requerida para exercer fé, ela estava presente, ela exerceu a sua fé. Ela não ficou na fé do marido, ela não ficou na aba do marido, né? Então, não ficou na aba do marido. Pelo contrário, ela acreditou na palavra de Deus, saiu da boca do profeta e ela foi resolver os problemas dela, para vencer aquela tentação, aquela provação que ela estava passando. Em quarto lugar, além da coragem, humildade e fé, ela era uma mulher que desenvolvia uma atitude de obediência. A Bíblia diz aí que ela fez tudo conforme a palavra do profeta. Então Eliseu deu a palavra para ela, vai buscar as vasilhas, você vai atrás dos vizinhos, busca os vizinhos, fala com eles, adquire o máximo de vasilhas que você puder, você vai encher essas vasilhas de azeite, elas vão transbordar, você vai enchendo de azeite, vai enchendo até não ter mais vasilha e aí o azeite vai parar. Ela fez exatamente aquilo que o profeta disse. Né? Então, além dela ser corajosa, humilde, cheia de fé, ela é uma mulher obediente. Ela obedeceu aquilo que foi dado para ela. E muitas vezes nós estamos sofrendo situações nos dias de hoje porque nós não queremos obedecer mais a Deus. Nós obedecemos a nossa razão, nós obedecemos a nossa vontade, nós obedecemos às vezes até pessoas que não estão nem aí para Deus, mas na hora de obedecer a Deus, obedecer os profetas que Deus tem colocado ali para nos abençoar, a gente não obedece. Né? Em quinto lugar, além da coragem, humildade, fé e obediência, aquela mulher tinha amor. Né? Então, ela não negociou seus filhos, ela amava seus filhos. E ela amava de tal maneira que ela se levantou, viu que a provação era grande, viu que a situação era seríssima, ela não permitiu que aqueles credores levassem seus filhos como escravos, porque ela amava os seus filhos. Então, ela demonstra aqui um amor tremendo pelos seus filhos. E quem ama, sofre. Quem ama, se sacrifica. Quem ama faz de tudo para que o outro não passe necessidade, não tenha dificuldade. Essa é a prova de amor que a gente precisa desenvolver a cada dia para que as pessoas saibam quem Jesus Cristo é através de nós. Então, mostrarmos essa prova de amor. Em sexto lugar, além da coragem, humildade, fé, obediência e amor, aquela mulher tinha uma atitude que muitos de nós precisamos ter cada vez mais. Trabalhar. A mulher era uma mulher de trabalho. Né? Ela encheu a casa de vasilhas e tenho certeza que foi muito trabalho. Não foi assim, só pegar ou deixar a coisa acontecer. Não, ela trabalhou, ela teve que se esforçar. Ou seja,
queremos ver um milagre acontecer na nossa vida, mas nós temos que fazer a nossa parte. Não é só a parte de Deus, né? Tem gente que fica lá, cruza os braços e fica esperando Deus fazer o milagre, não faz nada, não trabalha, não ajuda, né? Então fica ali parado. E isso não vai fazer Deus se mover. Então, a Bíblia mostra que nós tem a parte de Deus, mas tem a nossa parte. E a nossa parte é trabalhar. Quando Jesus ele ressuscitou Lázaro, ele chamou as pessoas que estavam lá e falou: olha, tirai a pedra, né? Se vocês precisam tirar a pedra. Então Jesus tinha parte dele para fazer, mas ele permitiu que aquelas pessoas que tinham uma outra parte a fazer também fizessem, que era tirar a pedra. E aí, quando removeu a pedra, ele pôde então fazer o milagre que ele queria. Com certeza ele poderia fazer o milagre antes de tirar a pedra, ou com pedra ou sem pedra, ele faria o que ele quisesse. Mas Jesus, ele tem uma atitude interessante conosco. Ele quer sempre que a gente esteja cooperando com ele para que o milagre que venha a ser feito, não é, seja algo tremendo de Deus nas nossas vidas. E, em sétimo lugar, ela não só tinha coragem, humildade, fé, obediência, amor e trabalho, mas aquela mulher era uma mulher honesta. Ela tinha honestidade. Ela estava preocupada em pagar a sua dívida. Ela poderia muito bem, depois que o marido morreu, ela dizer: não, olha, eu não posso pagar, e agora a coisa vai ficar desse jeito, e eu não dá. Ou então ir atrás do profeta e falar: olha, Eliseu, por favor, paga a minha dívida, me ajuda aí, se vira, faz alguma coisa, mas eu não tenho. Mas ela não fez isso. Ela era uma mulher honesta. Ela se preocupou com a dívida que havia na sua casa. E ela foi atrás do profeta para buscar uma solução para que ela pudesse sanar aquela dívida. Ela não deixou a dívida nas costas de ninguém, né? Muitas pessoas, eles acabam fazendo dívida e jogando nas costas de outros, né? Mas aquela mulher não fez isso. Ela era uma mulher honesta. E, em oitavo lugar, não só coragem, humildade, fé, obediência, amor, trabalho, honestidade, mas aquela mulher é uma mulher que tinha boas amizades, né? Ela se destacava, ela tinha vizinhos, e aqueles vizinhos gostavam dela e ela gostava deles, ou seja, mostra um relacionamento, porque aqueles vizinhos emprestaram as vasilhas para ela. Ela foi atrás das vasilhas, mandou os filhos lá e, e os vizinhos deram para elas as vasilhas até elas encher, né? Ela encher todas as vasilhas com o azeite que estava transbordando. Então mostra que aquela mulher é uma mulher de amizade, relacionamento. Então veja só, o milagre de Deus estava prestes a acontecer, mas havia qualidades nessa mulher que é destacável para que esse milagre ele pudesse realmente surgir de uma maneira de Deus, né? E por último, não só coragem, humildade, fé, obediência, amor, trabalho, honestidade, amizade, mas por último, ela era uma mulher submissa. Ela tinha uma atitude de submissão. Por duas vezes, ela vai ao homem de Deus, de quem o seu marido era discípulo, né? Ela foi duas vezes perante o homem de Deus. Não só no momento em que ela foi com a dificuldade, depois ela voltou pela segunda vez ao homem de Deus. Ou seja, era uma mulher submissa. Ela sabia que o homem de Deus tinha a palavra de Deus e ela reconhecia que ela estava debaixo de autoridade. Ali tinha alguém que tinha autoridade e a autoridade de Deus. Então, queridos, essa mulher ela nos ensina coisas maravilhosas. Nós precisamos aprender com uma mulher como essa, né? E, e tomar essas lições das nossas vidas agora, nesse momento, e essas provações que nós estamos passando nesse momento, nós começarmos a desenvolver também essas características tão lindas que essa mulher desenvolvia na vida dela, né? Para que a gente possa, assim como ela venceu, e ela era uma viúva pobre. A Bíblia diz que ela era uma viúva pobre. Então, se ela era uma viúva pobre e conseguiu, nós, na nossa pequena fé e nas dificuldades que vivemos, nós também podemos conseguir. Amém? Então, precisamos colocar em prática
algumas características da nossa vida para que o Espírito de Deus venha e faça um milagre. Aquela mulher, após tudo isso, ela viu o milagre acontecer. O azeite jorrou, todas as vasilhas transbordou. Quando acabou as vasilhas, o azeite então parou, estancou. Aí a partir dali, ela entendeu que o milagre tinha sido feito. Ela foi ao homem de Deus, ele falou: agora você vai e vende o azeite e pague sua dívida. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Então, ou seja, não vai haver mais problema, não vai haver mais dívida e os seus filhos vão estar com você nesse tempo de vida com você e vocês vão continuar fazendo a obra que Deus tem na vida de vocês. Então, que nós possamos pensar dessa mesma forma aí. Queremos que nessa noite a gente entenda que Deus nos chamou para isso. Precisamos desenvolver essas características que essa mulher tinha na vida dela, né? Você e eu temos também. Você e eu também temos fé, nós temos humildade, nós temos obediência, nós temos trabalho aí, nós nos dedicamos, amor uns pelos outros. Então, nós estamos aqui para desenvolver essas características que o Evangelho tem trabalhado na nossa vida. Então, não podemos ficar sentado em casa sem fazer nada, não é? Trabalho é uma das partes que Deus requer de nós. E a gente tem que trabalhar em nosso favor, em favor da igreja, em favor do reino, em favor de Deus, em favor das pessoas, mas nós temos que trabalhar e abençoar essas pessoas, porque certamente Deus nos abençoará de maneira tremenda. Amém? Vamos orar então? Eu quero orar com vocês, abençoar a vida de vocês nesse momento. Pai, eu quero abençoar a vida dos teus filhos aqui. Obrigado pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de estarmos juntos nessa quarta-feira, nesse horário. Eu quero abençoar a vida de cada um dos teus filhos. Cada um aqui tem seus limites, cada um aqui tem seus desafios, cada um aqui está vivendo um momento diferente, mas o Senhor é Deus para fortalecê-los e assim como aconteceu com aquela viúva pobre, possa acontecer também com os teus filhos aqui. Eles possam ver o resultado e o poder de Deus se manifestar em suas vidas. Quero agradecer por esse momento tão especial de juntos podermos estar aqui celebrando ao Senhor e bendizendo o teu nome. Recebe a nossa gratidão, ó Pai, por tudo isso, por aquilo que o Senhor é para nós. Em nome de Jesus. Amém.